Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com os destaques da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E tem muita coisa, hein? São Paulo, Galo, Vasco e Flamengo subindo. Vem aí um derby da pressão. Corinthians e Palmeiras estão mal, apesar do Verdão ter vencido no fim de semana. O Inter tropeça, mas segue líder. O Grêmio mergulha na crise. E o Sport dá uma respirada. E claro, as polêmicas do VAR. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! No duelo de tricolores no Morumbi, melhor para o tricolor paulista que conquistou uma importante vitória, porque com o empate do Inter, o São Paulo mantém a vice-liderança, mas agora está um pontinho do Inter. Venceu o Fluminense 3-1, o jogo acabou virando a favor do São Paulo no segundo tempo com as mudanças do Fernando Diniz, que sai atrás numa bobeada do Igor Vinícius, que é bom lateral, assumiu a titularidade, para mim tem que jogar ao invés do Juan Fran, mas ele perde o tempo de bola numa reposição do goleiro e o Wellington Silva acaba aproveitando, chutando de fora da área e abrindo o placar. Depois ele é substituído no intervalo, muita gente acha que o Diniz acabou queimando o Igor Vinícius. Pode ser, mas ele também tinha um cartão amarelo, aliás, num lance absurdo, né? Porque ele se choca com o Lucas Claro e a transmissão, no primeiro momento, não entende qual a checagem do árbitro do jogo. Na verdade, o VAR estava tentando ajudar o árbitro que tinha marcado o pênalti num lance em que o Igor Vinícius cometeu a falta. E aí, claro, ele se refaz da decisão e acaba dando o amarelo para o Igor Vinícius, que é substituído no intervalo pelo Juan Fran, que não melhora significativamente a equipe. O que melhora é a entrada do Brenner no lugar do Paulinho Boia, né? Porque ele começa com o Vitor Bueno, sem o Pablo, Vitor Bueno, Luciano e o Paulinho. Quando ele coloca o Brenner, esse moleque, ele realmente sabe fazer gol. Ele inclusive fez na vitória do São Paulo sobre o Corinthians, no Clássico, na semana passada, no fim de semana passado. Entrou e resolveu o jogo, né? Porque ele empata a partida dentro da grande área lá, depois faz a jogada do segundo gol que o Luciano também tem aproveitado as oportunidades, o Brenner sai driblando todo mundo e aí o Luciano aproveita, e aí lá no finalzinho o Vitor Bueno, num lance até meio engraçado, porque o Brenner sofre a falta, ele fica pedindo a falta ao invés de seguir com liberdade, e tinha espaço, tinha liberdade até que resolve arriscar de fora da área e faz um belo gol, por sinal, o Vitor Bueno, que também perdeu um pouco de espaço, era um jogador importante na reta final da temporada passada, início desse ano, aí vai pro banco, volta e tudo mais, o Diniz até falou sobre ele, que alguns jogadores podem ser recuperados, né? A gente não pode ser definitivo em relação a eles, e o Diniz, aquela coisa toda, né? O meu amigo Denilson, ele tem uma tese, que se perder na quarta, a galera pede a cabeça do Diniz. Se ganhar no domingo, tá tudo certo. Não pode ser assim, né? Mas existe uma cobrança muito forte e ele depende sim dos resultados para poder ter tranquilidade para isso. São Paulo não fez um jogo brilhante, mas melhorou no segundo tempo, especialmente com as modificações, e o Igor Gomes também acabou entrando no lugar do Hernandes, e o São Paulo conseguiu ter mais, digamos, posse de bola, mais volume, agredir mais o adversário, e o Fluminense, que até começou bem, tomou um 3-1 e não fez um bom jogo nas mãos do Odair Helman. Mas repito, vitória fundamental do São Paulo, que cola ali na liderança. A vitória do São Paulo foi importante porque o Internacional, líder da competição, tropeçou, ficou no 2-2 com o Bahia jogando no Beira-Rio. Não foi uma apresentação daquelas que a gente estava acostumado a ver do Eduardo Cudê, mas ainda assim um jogo difícil, complicado. O Bahia também se recuperando nas mãos agora de um interino, o Cláudio Prates. Foi o primeiro jogo sem o Roger Machado, dá aquela resposta anímica no elenco, né? Eu analisei com calma essa partida, você pode conferir aqui no canal, mas só para resumir para vocês, o Zé Gabriel, zagueiro do Inter, sai jogando errado, o Rodriguinho recupera a bola, abre o placar. Depois o Inter empata numa assistência de Thiago Galhardo para Patrick, que marca de cabeça. 2 gols anulados por impedimento de forma correta, um do Gilberto pelo lado do Bahia, outro do Galhardo pelo lado do Inter. Vem o segundo tempo, pênaltis polêmicos, né? O árbitro Braulio Machado marca um pênalti em Vitor Cuesta que a gente não enxerga. Ele entende como um contato, como um empurrão, o VAR aciona para ver se ele corrige o erro, mas não, ele mantém a decisão, marca a penalidade, que para mim não existiu. O Thiago Galhardo vai lá, artilheiro do campeonato, e marca o seu 6º gol. Parecia que a vitória estava encaminhada, até que o VAR ajuda o árbitro que não teria como ver e aciona para que ele marque a penalidade do Rodinei, meu amigo. Como assim, Rodinei? Ele dá um calço em Elber,
por baixo, por cima, marca a penalidade, né? Faz a penalidade fora da bola, e aí o Cleison vai lá e marca o seu primeiro gol com a camisa do tricolor de aço, deslocando o Marcelo Lomba, empatando a partida. Um ótimo resultado para o Bahia, fora de casa, né? Que dá uma recuperada depois da derrota sobre o Flamengo por 5-3, e o Inter dá aquela tropeçada, né? Porque já tinha perdido pontos para o Palmeiras, porque saiu na frente e deixou empatar, perdeu 2 pontos, perdeu mais 2 agora, os 2 em casa. Ainda é líder, mas não pode dar esse vacilo. No Nabi Abichedi, o Palmeiras conseguiu uma importante vitória sobre o Bragantino, que está lá na zona do rebaixamento e saiu na frente com o gol do Claudinho, a bola desviou na zaga, enganou o goleiro Everton, e no segundo tempo o Palmeiras melhora por conta das substituições que faz o Luxemburgo, especialmente contando com os moleques da base, sempre eles em 2020, né? O Gabriel Veron, 18 anos recém-completados, não jogava há 6 meses, resolveu a parada. Primeiro empatando o jogo de cabeça no cruzamento do Gabriel Menino e depois fazendo a jogada, recebendo o lançamento do Rafael Veiga para que o William Bigode marcasse o gol da vitória. Eu analisei com calma essa partida, você pode conferir aqui no canal também, mas o fato é que a vitória dá uma respirada, o Lucha está pressionado, vem aí um clássico contra o Corinthians, mas me parece um respiro momentâneo. Porém, se o torcedor espera um melhor desempenho, o segundo tempo me mostrou que ele tem ferramentas para isso. Inclusive, taticamente, ele pode mexer o time para que o time jogue um pouco mais, que é o que o torcedor espera com certeza. Vamos ver o que vai acontecer nesse clássico aí no meio da semana. Em São Januário, o Vasco voltou a vencer depois de 3 rodadas e vejam só, é o 4º colocado, tem a mesma pontuação do Flamengo, mas está na frente do rival pelos critérios. O Vasco está na frente do Flamengo, olha que coisa, hein? Venceu com gol de quem? Cano, sempre ele, 5º gol dele no campeonato, no contra-ataque puxado pelo Benítez, outro argentino, tabelou com o Pikachu, conseguiu fazer o cruzamento e o Cano sem goleiro, matador, encontrou espaço e acabou fazendo o gol da vitória. Esse gol cedo, ele fez com que o Vasco se fechasse um pouco mais, esperasse mais o Atlético, que até tentou atacar, mas parou muito no goleiro Fernando Miguel, que fez uma ótima partida. Depois o Ribamar até fez um belíssimo gol, mas houve falta do Bruno Alves na origem da jogada, o Rafael Claus não tinha visto, foi acionado pelo VAR, viu o lance e acabou anulando. Mas o Vasco conseguiu os 3 pontos, subiu na tabela, e o Atlético, o Furacão, tá ali, né, na beira da zona do rebaixamento, tem só 7 pontos conquistados em 8 jogos. No Estádio Olímpico de Goiânia, o Atlético Goianiense e o Grêmio se enfrentaram e ficaram no empate em 1-1. O Grêmio vive um drama, vive uma crise técnica, tem apenas uma vitória no campeonato em 7 jogos, e o Renato Gaúcho segue o seu discurso de 7 títulos em 4 anos, que o Grêmio não tem crise, tem excesso de títulos e parece tapar os olhos para o que acontece. Ele não consegue mais fazer com que o time jogue um futebol parecido com que o Grêmio já jogou nos últimos anos, né? A última gota d'água da semana, você sabe, né? Ele escalou o Thiago Neves no lugar do Jean-Pierre contra o Sport, acabou perdendo em casa. No dia seguinte foi lá o presidente Romildo Bolzan Júnior e rescindiu o contrato com o Thiago Neves, porque mais alguns jogos ele teria uma cláusula de renovação automática, um bônus, dobraria o salário, aquela coisa toda. O presidente teve que meter a mão antes que o técnico começasse a escalar um jogador que não justificava a sua titularidade. Dessa vez ele estava desfalcado sim. Ele não tinha o PP, não tinha o Maicon, não tinha o Jean-Pierre, não tinha o Vitor Ferraz, mas mesmo assim, né, o Grêmio não deveria sofrer tanto contra equipes que não disputam a mesma coisa que o Grêmio, não disputariam, como o caso do Sport e o caso do Atlético Goianiense. O Grêmio saiu atrás com o gol do Edson, numa cobrança de escanteio, num lance bizonho em que o Vanderlei fica gritando desesperadamente que o cara tá livre sem marcação, a defesa não marca, quando o Jeromel vai na bola, o jogador já tinha feito o cabeceio para tocar para o fundo da rede. Um Grêmio apático, sem vontade, um meio-campo lento, o Matheus Henrique e o Lucas Silva não se combinam, e a sensação que eu tenho é que quando o Grêmio não tem o Maicon ou um jogador dessa característica, o time não funciona. O Maicon é o fiador daquele sistema de toque de bola do Renato, e não encontrou um substituto para o Everton Cebolinha, encontrou o PP talvez, que quando não joga, o Grêmio realmente enfrentou muitas dificuldades, mas teria, né, recursos para jogar melhor do que jogou. Impressionante o que acontece com o Grêmio. E aí até empata com o Isaac, que fez um bom jogo, que é o menino da base, que substituiu o Jean-Pierre, que tem futuro e tudo mais, mas por enquanto não é a solução. Não pode o Renato ficar tapando o sol com a peneira, dizendo que está tudo certo quando não está. O Grêmio tem um jogo a menos do que os demais, mas uma vitória em 7 jogos é muito pouco para um time que se imaginava postulante ao título do Campeonato Brasileiro e que
me parece será só figurante por enquanto. E para completar, o Jeromel e o Kahneman, que estão suspensos para o jogo contra o Bahia, né? O Jeromel foi expulso e o Kahneman recebeu o terceiro amarelo, ou seja, dificulta mais a vida do Grêmio para a próxima rodada. E o Sport, que venceu o Grêmio no meio da semana, recebeu o Goiás na Ilha do Retiro e conquistou mais uma vitória, a segunda sob comando do Jair Ventura. O Sport já foi lá para a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro, já deu uma respirada muito boa, saiu na frente com o Leandro Bárcia no segundo tempo, né, quando o Jair acabou mexendo na equipe. Depois até o Goiás empatou num gol contra, numa infelicidade do Elton, aparando a cobrança de escanteio, enganando o goleiro, mas aí num cruzamento do Patrick no finalzinho, o Marquinhos acabou marcando o gol da vitória. Importantíssima essa vitória do Sport, que dá uma recuperada, e o Goiás segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, mas é bom dizer que ele tem 2 jogos a menos do que os demais concorrentes do campeonato. E o Galo, hein? Foi a Curitiba no Couto Pereira e conseguiu uma importantíssima vitória que leva o Atlético para a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro, até porque, né, o São Paulo venceu, o Inter empatou, então o Galo se mantém ali na ponta, segunda vitória fora de casa no campeonato. Jorge Sampaoli, para variar, variou na escalação, com perdão da redundância. Não escalou o Guilherme Arana, deixou para o segundo tempo, meio que numa preservação, e nem o Fábio Santos, colocou o Alan na lateral esquerda. E aí o meio-campo com o Jair, o Franco, o Johan, o Savarino, com o Sacha e o Keno lá na frente. Depois ficou até incomodado com a pergunta, né? Dizendo que ele escala aquele jogador que ele entende melhor pelo sistema tático para cada partida, e ele gosta dessas variações, ele faz isso realmente. E o Galo teve quase 70% de posse de bola, amassou realmente, saiu na frente com o Eduardo Sacha, que eu sempre falo aqui, impressionante como o Sacha está sempre fazendo gol. E ele cresce muito quando tem um sistema que o favorece, como é o caso do Galo do Sampaoli, como foi o Santos do Sampaoli. Ele cresceu muito nas mãos do técnico argentino, aparou uma cabeçada do Igor Rabelo na cobrança de escanteio, no rebote ele conseguiu fazer o gol da vitória, né? Mas depois o Coxa até cresceu na partida no segundo tempo, nas mãos do Jorginho, percebendo que poderia empatar o jogo, daqui a pouco estava jogando em casa, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente para reagir, e aí o Galo tem a melhor chance do jogo no lance incrível. Por quê? Porque no segundo tempo, lá no finalzinho, o goleiro Wilson vai para a área para tentar parar uma cobrança de escanteio. Só que aí a cobrança vem por baixo. Não entendo isso, o goleiro vai para a área, o cara chuta, cobra mal o escanteio ali por baixo e tudo mais. Só que a bola fica pipocando, até que há um chute, a bola bate no juiz. E pela regra, né, o árbitro tem que parar o jogo e dar a posse de bola para quem estava com a bola, né, com aquela bola ao chão. Só que a bola ficou em disputa, quem pegou a bola foi o Atlético, contra-ataque, o Marrone não teve força para chutar sem goleiro e o Wilson não voltava. Isso que me estranhou, porque, beleza, você vai para a área, quando o cara cobra mal o escanteio, volta, né? Ele continua lá para tentar alguma coisa. E aí quando ele tenta atravessar o campo de volta, o Marrone é muito mais rápido, né? Só que ele chuta fraco. Ele atravessa a bola pro outro lado. Vem o Savarino, que corre muito mais que o Wilson também. O Wilson não chega a tempo. E o Savarino erra o gol também, chutando a bola cruzado mais uma vez. Então perde o Galo de fazer um 2-0, mas o Coxa mostrou sinais de reação no segundo tempo e pode se recuperar. Por enquanto está na zona do rebaixamento. E o Galo, como eu falei, subiu e está na 3ª posição. No sábado rolou a estreia da Neoquímica Arena, o Corinthians recebendo o Botafogo, e o jogo foi um pouco decepcionante para a torcida do Timão. 2-2 o empate, o Corinthians sai na frente com o Fagner num pênalti inexistente, a meu ver, em cima do Marcelo Benevenuto, em cima do Gustavo Mosquito. O Fagner marca esse gol, só que na sequência o Botafogo já empata com o Bruno Nazário, numa cobrança que surpreende o goleiro Cássio. Deu uma falhadinha, né, uma aceitada, um homem na barreira apenas e tudo mais. E depois o Botafogo ainda consegue o segundo gol, um belo gol com o marfinense Calu. O primeiro gol dele com a camisa do Fogão, cortando o Danilo Avelar, deixando o zagueiro na saudade. E o Jô depois acaba empatando a partida, parando o cruzamento da direita. Antes o Otero acabou marcando o gol de cabeça, em que o árbitro entendeu falta do Jô também no Benevenuto. Eu não vi essa falta, mas de qualquer forma foi anulado, chamado pelo VAR e tudo mais. Eu analisei esse jogo completinho aqui no canal, você pode conferir. O fato é que o Corinthians começa a semana derby muito pressionado. O Thiago Nunes chegou a falar, né, que uma hora a gente vai acertar, né? Fala em pressão, em demissão, desde janeiro, mas é porque o Corinthians deveria estar jogando muito mais do que está. Você pode conferir aqui a análise completa dessa partida aqui no canal. E o Corinthians está patinando, né? Vamos ver o que reserva esse Corinthians e Palmeiras na quinta-feira.
Também no sábado, no Castelão, o Ceará recebeu o Santos e acabou tendo a sua ascensão travada pelo Peixe, né? Tava com 3 vitórias seguidas o Vozão, mas o Santos com o Cuca vem se firmando e tudo mais. Veio de um empate no meio da semana com o Vasco, mas se recupera com uma vitória fora de casa. Um gol cedo do Felipe Jonathan, ex-jogador do Ceará, torcedor do Ceará, que decidiu não comemorar, recebendo um passe do Marinho, que também passou por lá. Há uma identificação muito grande dos dois com o Ceará, mas acabaram ajudando o Santos nessa parada. Depois, o Santos acabou se fechando um pouco mais e o goleiro João Paulo, falei desse goleiro, hein? Uma joia que o Santos encontra, ele foi o nome do jogo, defendeu tudo que foi bola e o Santos conseguiu a vitória, 3 pontinhos, muito importante nesse crescimento do Peixe, depois da chegada do Cuca, com a saída do Gesualdo que não deu muito certo, e o Guto Ferreira acabou expulso, na verdade, né? Foi um jogo muito acidentado no segundo tempo, com 6 expulsões, né? Além do Guto, mais 5 jogadores. Pelo lado do Vozão, o Samuel Xavier, o Bruno Pacheco e o Leandro Carvalho, depois do apito final. E pelo lado do Santos, o Luan Pérez e o Alisson. Que coisa, hein? E para fechar, a vitória do Mengão, 2-1 sobre o Fortaleza, no sábado também, jogo realizado no Maracanã. Começou mais fácil do que parecia, né? Um golaço do Everton Ribeiro com 5 minutos de jogo, dando chapéu no goleiro, aquela pressão rubro-negra no começo do jogo, mas o Fortaleza do Rogério Ceni, olha, surpreendeu, chegou na sequência a um gol de empate num pênalti sofrido pelo Osvaldo, cometido pelo chileno Maurício Isla, em que o Juninho acaba convertendo e depois o Fortaleza até levou perigo, deu bola na trave pelo Osvaldo também, o Osvaldo pelo lado esquerdo sempre oferecendo riscos, até que depois o Flamengo começa a equilibrar um pouco mais com as trocas do Domi. O Domi, Domenech Torrent, está promovendo um rodízio e com isso deixou o Gabigol no banco de reservas para escalar o Pedro no ataque, juntamente com o Michael. 2 meias, né? O Everton Ribeiro e o Arrascaeta, 2 volantes, o William Arão e o Gerson voltando para o time. Ele tem feito modificações, né? O Thiago Maia tinha jogado outro jogo, agora voltou o Gerson, tudo mais. Hoje, nesse jogo, a dupla de atacantes foi o Pedro e o Michael. O Gustavo Henrique também, ao invés do Léo Pereira, ele tá mexendo. O Gabigol parece não ter ficado muito satisfeito, porque ele faz o gol da vitória e sai reclamando. Amparado pelo Marcos Braz, a gente não sabe até agora se foi para o treinador. Eu analisei esse jogo completinho aqui no canal também, você pode conferir, mas o fato é que o Mengão subiu, chegou a ser vice-líder, né? Mas claro, foi ultrapassado aí pelo Vasco, pelo São Paulo, pelo Atlético Mineiro. Na rodada tem a mesma pontuação do Vasco, na verdade, mas perde nos critérios, não está no G4, mas é 5º colocado. E o Fortaleza é uma pena, né? Até merecia melhor sorte pelo que jogou. Boa partida fez o time do Rogério. E o cara da rodada? Quero saber para você quem foi. Temos alguns candidatos aí. O Brenner, por exemplo, mudou o jogo para o São Paulo. Fez um gol e acabou fazendo a jogada, né, para o gol do Luciano. O Cano, sempre ajudando o Vasco, marcou mais um. Thiago Galhardo, o artilheiro do campeonato, marcou mais um no empate do Inter com o Bahia. Mas eu vou ficar nessa rodada com Gabriel Veron, menino de 18 anos que entrou e resolveu a parada para o Palmeiras numa crise técnica, ele entra e resolve, faz um gol e dá passe para outro. E você? Comenta aqui embaixo quem é o cara da rodada para você, como é que tá o seu time, se você concorda, se você gostou desse vídeo, é sempre muito importante. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Boa semana. Tchau!